Olá pessoal, hoje eu quero passar um pouco da minha experiência com o Visual Studio para vocês e por isso eu estou trazendo dicas de instalação, configuração, compilação, execução e personalização da ferramenta. Bom, instalar o Visual Studio 2022, pessoal, não tem nenhum mistério, mas uma dúvida comum é qual versão instalar. Então, a versão Professional e a versão Community, elas não têm nenhuma diferença, pessoal. A diferença se dá só pela versão Professional ter um suporte oficial da Microsoft. Então, se você tiver algum problema, você pode abrir um chamado, um ticket, e eles vão te responder. Enquanto que a versão Community, como o nome está dizendo, o suporte é pela comunidade. A versão Enterprise ela possui alguns recursos a mais que essas duas. Esses recursos normalmente estão focados ali no ciclo de vida da aplicação em trabalho em grandes equipes, tá? Como por exemplo cobertura de código, gráfico de dependência, rastreamento inteligente. Mas por experiência própria eu vejo que o suporte ao C++ nessas ferramentas adicionais ele é limitado. Então se você é um programador individual nem vale a pena correr para essa versão maior, tá? Até porque ela é paga, assim como a Professional. E a Community, ela tem tudo que um programador individual precisa. Abrindo o instalador, pessoal, vocês vão precisar escolher quais cargas de trabalho vocês vão querer instalar. A primeira e mais importante é essa daí que eu estou listando, que é o desenvolvimento para desktop com C++. É essa que eu utilizo para os meus cursos de programação C++ e o de programação de jogos. Então veja que em jogos eu não utilizo essa carga aí que é desenvolvimento de jogos, porque ela só acrescenta uma biblioteca chamada Cocos 2D e uma integração com a Unreal Engine. E se você não vai fazer uso nenhuma dessas coisas, tá? Se você vai programar diretamente em DirectX, que é o que eu faço, você não precisa dessa carga aí. Mas se você quiser programar para Linux, compilar e executar programas lá no WSL, né, no Windows Subsystem for Linux, você precisa dessa carga de desenvolvimento para Linux. Se você for trabalhar com .NET, você precisa dessa carga de desenvolvimento para a plataforma universal. E se você quiser desenvolver aplicativos para Android, você precisa dessa carga de desenvolvimento mobile. Depois de escolher as cargas de trabalho e antes de avançar com a instalação, eu recomendo que vocês façam duas coisas. Porque o Visual Studio, pessoal, ele já possui uma integração com o Git e o GitHub. Mas para que essa integração funcione, você precisa ter na sua máquina o Git para o Windows. Então, caso você ainda não tenha isso, você já pode fazer a instalação desse componente individual aí, que é o Git para o Windows, e ele já vai ser instalado junto com o Visual Studio. E além disso, eu recomendo que vocês instalem um pacote de idioma de língua inglesa, porque isso vai transformar a interface do Visual Studio para a língua inglesa e também, pessoal, as mensagens do compilador, o que é o mais importante. Porque a interface em português, ela é até bem traduzida, ela provavelmente foi traduzida por um ser humano. Mas as mensagens do compilador não, pessoal. Ela sofreu uma tradução automática, então a gente percebe isso pela qualidade da tradução. Então muitas vezes as mensagens são confusas e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Por isso que eu recomendo que vocês usem em inglês. E tem outra vantagem de você usar em inglês, porque você vai pegar esse vocabulário de programação em língua inglesa que fica mais fácil quando você tiver uma dúvida, consultar na internet e achar a resposta para a sua dúvida usando os termos em inglês. Terminar a instalação do Visual Studio, mas antes de criar qualquer projeto, eu recomendo que vocês façam essa configuração aqui ao lado. Ela vai fazer com que o sistema IntelliSense guarde a sua base de dados nas pastas temporárias do Windows, em vez de guardar dentro da pasta do teu projeto. Isso daí vai fazer com que você deixe de carregar aí de 40 a 60 MB de arquivos temporários em cada um dos teus projetos. Então você pode fazer isso indo aí no menu Tools, Options, Text Editor, CC++, Advanced, e aí você vai alterar essas duas primeiras opções aí para verdadeiro dentro de Browsing Database Fallback. Essa opção, pessoal, ela em português, ela se chama Navegando no Fallback de banco de dados. Aqui dentro do Visual Studio, pessoal, com um projeto vazio já criado, eu já digitei aqui o meu primeiro Oi Mundo para testar e deixei um errozinho aqui de propósito para a gente ver uma coisa. Quando eu rodar esse programa pela primeira vez, o Visual Studio ele sempre vai fazer essa pergunta aqui. Este projeto está desatualizado. Você gostaria de compilar? Eu vou sempre querer compilar, então eu vou dizer sim. E como tem um erro, ele vai abrir essas outras janelinhas dizendo o seguinte: existem erros. Você gostaria de continuar e rodar a última compilação bem-sucedida? Não, eu não vou querer rodar a última, eu vou querer parar e corrigir os erros, né? Então eu vou apertar aqui em não. Mas essas opções, pessoal, para ele não ficar sempre perguntando isso o tempo todo, eu posso vir aqui no menu Tools, Options,
E aqui, ó, dentro de Project and Solutions, Build and Run, tem essas duas opções aqui que elas estão assim, ó, Prompt to Build e Prompt to Launch. Então eu vou mudar elas, essa daqui para Always Build, ou seja, eu sempre quero compilar o meu programa, e essa daqui para Do Not Launch, ou seja, não carrega a versão antiga se houver algum erro. Eu quero parar para corrigir o erro. Toda vez que eu compilo um programa no Visual Studio, pessoal, ele exibe aqui embaixo o resultado da compilação. Então veja que a quantidade de informações aqui é mínima, né? Ele mostra basicamente que a compilação foi bem sucedida e diz aqui qual é o nome do executável que foi gerado. Mas e se eu quiser também mostrar o tempo de compilação? Eu posso fazer isso vindo aqui em Tools, Options e alterando aqui, ó, dentro de Projects and Solutions, Build and Run, essa opção aqui ele está dizendo que ele vai mostrar a quantidade mínima de detalhes possível como resultado da compilação. Se eu mudar isso aqui para normal, o normal ele já mostra o tempo de compilação. Vou vir aqui, Rebuild Solution, e quando ele recompilar, vejam que já aparece aqui, ó, o tempo que levou para fazer essa compilação. Observem que na hora de executar um programa, pessoal, por padrão agora o Visual Studio está colocando esses dois ícones aqui. Esse primeiro permite você executar o programa depurando o programa, e esse segundo aqui é executar sem depurar, né? Então esse segundo aqui é sempre mais rápido. Observem que quando eu clicar aqui, ele vai executar bem mais rápido do que quando ele executa com a depuração. Agora que a gente já está compilando e executando nossos programas, é hora de fazer algumas personalizações no Visual Studio. Então vejam só que aqui, pessoal, eu tenho aqui um tema azul e eu tenho aqui uma barra de rolagem comum. Vamos fazer uma mudança nisso daí? Eu vou fazer aqui, ó, alteração no menu Tools, Options. Aqui dentro de ambiente geral, ó, eu vou mudar aqui de azul para escuro. E aqui eu vou mudar aqui, ó, em Text Editor, C++, Scroll Bars, eu vou mudar aqui o tipo da Scroll Bar para fazer esse daqui, ó. Use Map Mode for Vertical Scroll Bar. E quando eu der um OK aqui, vejam que agora eu tenho um tema escuro e a minha Scroll Bar, ó, ela tá aqui, ó, fazendo um preview do meu código. Assim ajuda eu a navegar diretamente para a parte que eu quero. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o joinha aí no vídeo. E se você tem interesse em C++ ou qualquer uma das suas aplicações, se inscreve no canal porque a gente vai ter muito conteúdo sobre isso. Valeu!